Você já se viu repetindo o mesmo erro, mesmo sabendo que é errado? Aquela sensação de culpa que te corrói, seguida de arrependimento. Mas pouco depois, lá está você novamente caindo na mesma armadilha. Pois é, meu irmão e minha irmã, isso é algo mais comum do que você imagina. Mas o que realmente acontece quando persistimos nos mesmos pecados? As consequências podem ser muito mais sérias e profundas do que você pensa. No final deste vídeo, você não apenas entenderá os perigos de permanecer no pecado, mas também terá ferramentas práticas para vencer essa batalha espiritual. Aqui você vai descobrir como fortalecer sua relação com Deus, identificar os sinais de alerta e, mais importante, buscar ajuda quando necessário. O pecado é como um veneno silencioso, contaminando nossa alma aos poucos, corrompendo tudo ao nosso redor. Ele está no cerne da fé cristã, mas muitas vezes não compreendemos totalmente o seu impacto. A Bíblia é clara em Romanos 3:23, quando afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso nos lembra que ninguém está imune ao pecado, não importa o quão corretos pensemos ser. Mas o que é o pecado, de fato? Essencialmente, pecar é desobedecer a Deus, ignorar seus mandamentos e sua vontade para nossas vidas. É como se disséssemos a Deus: eu sei o que é melhor para mim. É uma declaração de independência espiritual, uma tentativa de viver sob nossas próprias regras em vez das de Deus. O problema é que, ao pecarmos repetidamente, criamos padrões em nossa vida, hábitos que, como bem sabemos, são difíceis de quebrar. É por isso que é crucial entendermos as consequências de insistir no pecado. Cada vez que cedemos à tentação, reforçamos esse hábito, tornando-o mais enraizado em nosso comportamento. E veja bem, não estamos falando de tropeços ocasionais. Todos nós erramos de vez em quando, afinal, somos humanos. O que estamos discutindo é a prática deliberada e repetitiva do pecado. Aquele comportamento de eu sei que é errado, mas vou fazer de qualquer jeito. É quando escolhemos conscientemente agir contra aquilo que sabemos ser a vontade de Deus. Precisamos lembrar que o pecado não é apenas uma lista de não faça isso ou não faça aquilo. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que prejudica nosso relacionamento com Ele. Pode ser uma ação, um pensamento, ou até mesmo a omissão de algo que sabemos que deveríamos fazer. O apóstolo Paulo descreve essa luta interna em Romanos 7, 15 e 20, quando diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Essa batalha interna é real, e o pecado, se não for combatido, pode nos dominar. Ao justificar pequenas ações que antes nos incomodavam profundamente, ou até mesmo a ignorar por completo os alertas da nossa consciência. Esse é o efeito devastador do pecado não tratado. Ele nos anestesia espiritualmente. E quando estamos nessa condição, ficamos mais vulneráveis a cair em tentação. Afinal, o que antes nos gerava culpa agora parece inofensivo. É por isso que a persistência no pecado é tão perigosa, porque nos leva a um estado de cegueira espiritual, onde já não discernimos claramente a vontade de Deus em nossas vidas. Agora pense comigo, como reverter esse processo? O primeiro passo é reconhecer essa perda de sensibilidade e pedir a Deus que restaure nosso coração, trazendo de volta aquela percepção espiritual aguçada. No Salmo 139, Davi faz uma oração poderosa, pedindo a Deus que examine seu coração e revele qualquer caminho errado. Ele entende que por nós mesmos somos incapazes de ver com clareza o que está errado, mas Deus, em sua infinita graça, nos oferece uma nova chance de reconciliação e restauração. Se você está gostando desse conteúdo, eu lhe convido a deixar a sua curtida, se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações. Isso nos ajuda demais a melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Mas agora, vamos continuar. Outro ponto importante é romper com os hábitos pecaminosos antes que eles se enraizem completamente. Talvez você esteja pensando, mas como eu faço isso se já estou tão acostumado a esse comportamento? A resposta está em uma palavra: rendição. Renda-se a Deus, confesse suas fraquezas e peça por força para resistir. A Bíblia diz em Tiago 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso nos lembra que a força para vencer o pecado não vem de nós mesmos, mas da nossa completa dependência de Deus. Uma prática fundamental é encher a mente e o coração com a palavra de Deus. Quando nos alimentamos da verdade divina, criamos uma barreira contra as mentiras que o pecado tenta nos impor. Em Filipenses 4:8, Paulo nos aconselha a meditar em tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro e amável.
Quando fazemos isso, nossa sensibilidade espiritual começa a ser restaurada, e o que antes parecia normal começa novamente a nos incomodar, porque passamos a ver o pecado como Deus o vê, algo que nos separa dele. Por fim, precisamos estar cercados de pessoas que compartilhem da mesma fé e valores. A comunidade de fé nos ajuda a nos manter firmes, nos encoraja quando estamos fracos e nos exorta quando estamos desviando do caminho. A Bíblia nos orienta a confessar nossos pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros, pois existe cura e restauração nesse processo. Essa instabilidade abala nossas convicções mais profundas, nos afastando da fé sólida que deveríamos ter. Quando permitimos que o pecado corroa nossa vida espiritual, ficamos como uma casa construída sobre a areia, frágil, vulnerável e prestes a desmoronar diante das tempestades da vida. É por isso que precisamos estar vigilantes e firmes, alinhando nossas ações à nossa fé. Agora imagine-se tentando andar em duas direções ao mesmo tempo. Não dá, certo? O mesmo acontece quando tentamos agradar a Deus, enquanto continuamos a nos afundar em comportamentos que sabemos que o desagradam. Essa dissonância interna enfraquece a nossa fé, tornando-nos instáveis e inseguros em nossas decisões. Tiago fala claramente sobre isso. Uma mente dividida é incapaz de receber a plenitude das bênçãos de Deus. Então, como superar essa divisão? O primeiro passo é a entrega total. Precisamos parar de brincar com o pecado e tratar com seriedade aquilo que sabemos que está nos afastando de Deus. Isso requer humildade para reconhecer nossas falhas e coragem para mudar. A boa notícia é que Deus está sempre disposto a nos acolher e nos fortalecer nesse processo. Em 1 João 1:9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o grande convite da graça de Deus, uma segunda chance, a oportunidade de recomeçar. Outro aspecto crucial é nos cercarmos de práticas espirituais que nos ajudem a fortalecer nossa fé e a evitar recaídas. A oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros irmãos de fé são pilares essenciais para nos mantermos firmes no caminho certo. Quando investimos tempo em cultivar nossa vida espiritual, estamos construindo uma base sólida que nos ajudará a resistir às tentações. E lembre-se, isso é uma jornada. Não é sobre perfeição imediata, mas sobre progresso constante. Por fim, é importante lembrar que o pecado não apenas afeta nossa relação com Deus, mas também a forma como nos vemos e como interagimos com os outros. A culpa e o afastamento gerados pela persistência no erro podem nos isolar, nos fazer acreditar que somos indignos do amor e do perdão divino. Mas essa é uma mentira que o inimigo usa para nos manter presos. A verdade é que Deus nos ama incondicionalmente e deseja restaurar a nossa vida, independentemente de quantas vezes tenhamos falhado. Então, se você está lutando contra um pecado persistente, saiba que há esperança. Através do arrependimento sincero e da busca pela santificação, você pode quebrar o ciclo vicioso e experimentar a verdadeira liberdade que Cristo oferece. Não deixe que o pecado continue a corroer sua fé e sua comunhão com Deus. O que muitos não percebem é que, ao permitir que o pecado se instale em nossas vidas, estamos também permitindo que a voz do inimigo se torne mais alta do que a voz de Deus. A dúvida começa a tomar conta, o medo se infiltra em nossos corações e a ansiedade domina nossas mentes. É um ciclo vicioso, onde o distanciamento de Deus leva a uma maior vulnerabilidade aos ataques espirituais. Quando nossas orações parecem não passar do teto, a tendência é parar de orar, o que nos afasta ainda mais de Deus e fortalece o ciclo de afastamento. Entretanto, mesmo em meio a esse ciclo de distanciamento e enfraquecimento espiritual, há esperança. O distanciamento de Deus não é irreversível. Pelo contrário, Deus está sempre pronto a nos receber de volta, com braços abertos, esperando que tomemos a decisão de derrubar os muros que nós mesmos construímos. Ele não está longe de nós é que nos distanciamos. Mas a reconciliação é sempre uma escolha disponível. Em Hebreus 4:16, somos lembrados de que podemos nos aproximar confiadamente do trono da graça para receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em momento de necessidade. Isso significa que, por mais distante que possamos estar, sempre temos um caminho de volta. Não importa quantos passos demos na direção errada, basta um único passo em direção a Deus para que Ele corra em nossa direção. Recuperar essa intimidade com Deus exige, antes de tudo, arrependimento genuíno.
Precisamos reconhecer que nossos pecados não só nos afastam de Deus, mas também nos afastam de nossa verdadeira essência e propósito. Precisamos nos arrepender não apenas com palavras, mas com ações. Isso envolve uma mudança de coração, de mentalidade e de comportamento. O arrependimento é mais do que um sentimento de culpa, é um compromisso de transformação. Além do arrependimento, precisamos restaurar nossas práticas espirituais. A oração fervorosa, o estudo profundo da Palavra de Deus e a comunhão com outros crentes são ferramentas essenciais para demolir os muros do pecado e restaurar nossa conexão com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais sensíveis nos tornamos à sua voz, à sua direção, e menos propensos somos a cair nas armadilhas do pecado. Portanto, se você sente que está distante de Deus, saiba que a solução está ao seu alcance. Comece hoje agora a trilhar o caminho de volta. Deus nunca desistiu de você. E Ele nunca desistirá. Quando nos sentimos caindo em um vazio espiritual, a leitura da Bíblia pode se tornar um fardo ao invés de uma fonte de alegria. As palavras que antes traziam vida, agora parecem áridas e distantes. Esse estado nos leva a evitar situações que nos conectam a Deus. Talvez comecemos a faltar aos cultos, a nos afastar de amigos que nos fortaleciam espiritualmente e a abandonar atividades que antes nos aproximavam do Senhor. Inconscientemente, agimos como Adão e Eva, que tentaram se esconder de Deus após o pecado. E quanto mais nos afastamos, mais difícil parece voltar, como se estivéssemos nadando contra a correnteza. Cada movimento para longe de Deus torna o retorno mais desafiador. Com o tempo, podemos nos sentir indignos de nos aproximar novamente de Deus, acreditando que Ele não nos aceitaria de volta. Esse afastamento muda até mesmo a nossa visão dele. Podemos passar a enxergá-lo como um juiz severo, em vez de um pai amoroso. Pior ainda, começamos a duvidar de sua existência ou do seu amor. Se Deus realmente me amasse, por que eu me sentiria tão distante? Talvez nos perguntemos. Mas é nesse momento que devemos lembrar. Não importa o quão longe tenhamos ido, Deus está sempre pronto para nos receber de volta. A parábola do filho pródigo em Lucas 15 nos mostra isso de forma brilhante. O pai, que representa Deus, não apenas espera, mas corre ao encontro do filho arrependido assim que o avista de longe. Superar esse distanciamento exige que tomemos a iniciativa de nos aproximar novamente de Deus. Tiago 4,8 nos encoraja: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso envolve arrependimento sincero, confissão de nossos pecados e um compromisso renovado de seguir seus caminhos. O amor de Deus por nós nunca muda. Ele está de braços abertos, sempre esperando que voltemos para Ele. Não importa o quão longe tenhamos nos desviado, o caminho de volta está sempre acessível para aqueles que desejam verdadeiramente se reconciliar com Deus. Quando nos afastamos de Deus por causa do pecado, deixamos um vácuo em nossa vida espiritual. E sabemos que o vazio sempre será preenchido. Infelizmente, esse espaço costuma ser ocupado por influências negativas que nos afastam ainda mais de Deus. Podemos nos envolver com pessoas que nos incentivam a pecar, buscar amizades que compartilham de nossos mesmos vícios ou que não nos desafiem a viver uma vida mais santa. Podemos também começar a consumir conteúdos que alimentam nossos desejos pecaminosos, seja por meio da mídia, música, livros ou internet. A Bíblia nos adverte sobre isso em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando estamos espiritualmente enfraquecidos, ficamos mais vulneráveis a essas influências negativas, como se nosso sistema imunológico espiritual estivesse comprometido, tornando-nos mais suscetíveis a infecções espirituais. Essa fragilidade pode se manifestar de muitas maneiras. Podemos nos tornar mais abertos a filosofias e ideologias que contradizem os ensinamentos bíblicos, começando a questionar verdades que antes considerávamos essenciais para a nossa fé. Ou simplesmente nos tornamos mais apáticos, aceitando as coisas do mundo sem discernimento. Quando começamos a tolerar comportamentos e atitudes que antes reconhecíamos como pecaminosos, estamos abrindo espaço para influências negativas em nossa vida. Essas influências nos arrastam para uma mentalidade mundana, onde coisas como dinheiro, status e prazer começam a ocupar o lugar que deveria ser de Deus. Paulo nos adverte claramente em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. O grande perigo dessas influências é que elas nos afastam ainda mais de Deus, criando um ciclo perigoso.
Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais vulneráveis ficamos a essas influências. E quanto mais somos influenciados, mais difícil se torna voltar para o caminho certo. Para romper esse ciclo, é preciso ser intencional em buscar influências positivas. Isso pode significar fortalecer amizades com cristãos comprometidos, envolver-se ativamente em uma igreja local e ser seletivo com o conteúdo que consumimos. Como Paulo diz em Filipenses 4:8, devemos focar no que é verdadeiro, nobre, correto, puro e amável, em tudo o que é de boa fama e digno de louvor. Somos fortemente influenciados pelo que nos cerca. Então, ao cercar-nos de influências positivas, criamos um ambiente propício para o crescimento espiritual e a aproximação com Deus, ao invés de nos afastarmos. Um dos aspectos mais traiçoeiros do pecado contínuo é o seu poder de escravizar. Quanto mais pecamos, mais nos vemos tentados a continuar nesse caminho, como se estivéssemos presos numa espiral descendente da qual é difícil escapar. Romanos 6,16 deixa claro: quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. O pecado nos dá a ilusão de controle, como se pudéssemos parar a qualquer momento. Mas com o tempo percebemos que estamos presos em suas garras, incapazes de nos libertar por conta própria. Essa escravidão ao pecado pode se manifestar de várias maneiras: vícios, comportamentos compulsivos, padrões de pensamento negativos. O cérebro começa a criar novas conexões que reforçam esses hábitos, tornando-os automáticos e difíceis de quebrar. Além disso, o pecado promete uma satisfação imediata, mas deixa um vazio profundo que só é preenchido por mais pecado. É como tentar saciar a sede com água salgada. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. Assim, entramos em um ciclo destrutivo. Buscamos satisfação no pecado, sentimos um vazio e culpa, e recorremos ao pecado novamente para tentar preencher esse vazio. Esse ciclo vicioso não apenas corrói nossa vida espiritual, mas também afeta profundamente nossa relação com Deus. A cada pecado, nos sentimos mais indignos de nos aproximar dele, como se estivéssemos nos afundando cada vez mais. Quando o pecado se torna um hábito, ele cria uma distância cada vez maior entre nós e Deus. Para quebrar esse ciclo, o primeiro passo é reconhecer que, por nossas próprias forças, somos incapazes de vencer o poder do pecado. Precisamos da graça de Deus e da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Paulo nos lembra em Romanos 7, 24 e 25: Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A boa notícia é que em Cristo temos o poder para romper esse ciclo vicioso. Romanos 6,14 nos dá essa certeza: o pecado não os dominará, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando nos rendemos a Deus e confiamos em sua graça, experimentamos a verdadeira liberdade, nos libertando das amarras do pecado. Uma das consequências mais imediatas do pecado é a perda da paz interior. Aquela paz que Jesus nos prometeu, que excede todo o entendimento, é substituída por uma inquietação constante. Filipenses 4:7 fala dessa paz que devemos buscar, mas o pecado nos priva dela, causando um conflito interno que nos rouba a alegria e a tranquilidade. Mesmo que externamente aparentemos estar bem, por dentro estamos em guerra conosco. Nossa consciência batalha contra nossos desejos pecaminosos, gerando um tumulto incontrolável. Isaías 57, 20 e 21 descreve bem esse estado. Os ímpios são como um mar agitado que não pode sossegar. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Esse conflito interno se manifesta de várias formas: ansiedade, culpa, medo, vergonha. Perdemos a paz com Deus e conosco mesmos, ficando presos a uma constante tensão. A culpa, em especial, pode ser esmagadora. Mesmo que ninguém saiba de nossos pecados, nós sabemos. E essa culpa se torna uma carga pesada que nos rouba a alegria e impede que desfrutemos plenamente da vida. O salmista Davi expressa esse sentimento após seu pecado com Batseba, em Salmo 32:3. Quando calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram pelos meus gemidos todo o dia. A vida dupla que o pecado nos leva a viver, onde apresentamos uma face ao mundo enquanto escondemos nosso verdadeiro eu, cria uma tensão exaustiva tanto emocional quanto espiritual. A dissonância entre quem somos e quem fingimos ser nos corrói por dentro. Essa perda de paz interior também pode afetar nossa saúde física e mental. Nosso sono é perturbado, nossa produtividade diminui e nossos relacionamentos são prejudicados.
tornamo-nos irritáveis, defensivos e distantes das pessoas que amamos. O pior é que, em vez de buscar a verdadeira solução, o arrependimento e a reconciliação com Deus, muitas vezes tentamos silenciar esse conflito interno com mais pecado. Buscamos vícios, distrações e isolamento, na tentativa de fugir dessa tormenta interna. Contudo, é vital lembrar que essa perda de paz não é o fim. Deus nos oferece uma promessa de paz duradoura. Jesus nos fez uma promessa poderosa em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Mas para experimentar essa paz, precisamos dar um passo crucial: o arrependimento sincero. Arrependimento não é apenas uma palavra ou um sentimento passageiro, mas sim uma decisão profunda de virar as costas para o pecado e buscar restauração em Deus. Isso pode significar confessar nossos erros a Ele, talvez até a alguém de fiança, e fazer as restituições necessárias. Além disso, devemos tomar atitudes concretas para não cairmos novamente no mesmo erro. No entanto, algo muito importante é aprender a aceitar o perdão de Deus. Muitas vezes, mesmo após confessarmos nossos pecados, continuamos nos punindo por nossos erros passados. A Bíblia, porém, nos garante em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. À medida que caminhamos em obediência e confiamos no perdão de Deus, a paz prometida começa a ser restaurada em nossos corações. Não é algo instantâneo, mas um processo contínuo de proximidade com Deus e afastamento do pecado. Com o tempo, sentimos nossa alma se acalmando e aquela paz interior que só Ele pode nos dar começa a tomar conta de nós. Mas por outro lado, se persistimos no pecado, um fenômeno perigoso começa a acontecer: o endurecimento do coração. Isso é um processo sutil e gradual, onde nosso coração vai se tornando menos sensível à voz de Deus e às necessidades dos outros. Hebreus 3,13 nos adverte sobre esse perigo: encorajem-se uns aos outros diariamente, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado tem uma natureza enganosa. Ele nos faz acreditar que não há consequências, que podemos continuar nele sem que nada nos atinja. E esse endurecimento não acontece de uma vez só. No início, sentimos culpa ao pecar. Nossa consciência nos alerta e sabemos que fizemos algo errado. Mas se continuamos a ignorar essa voz interior, ela vai se enfraquecendo. O que antes nos causava choque, agora apenas incomoda levemente. O que antes nos incomodava, agora passa despercebido. Esse endurecimento do coração se reflete em nossas atitudes. Nos tornamos menos compassivos, menos dispostos a perdoar, mais críticos e julgadores. O coração que antes era sensível às necessidades alheias, agora se torna frio e indiferente. Além disso, esse distanciamento nos afasta também da presença de Deus. As Escrituras, que antes nos tocavam profundamente, começam a perder seu efeito sobre nós. As pregações que antes nos moviam ao arrependimento, agora parecem enfadonhas ou até irritantes. E a oração, que antes era um momento de comunhão íntima com Deus, se transforma em uma obrigação fria e desprovida de vida. Quando permitimos que o pecado endureça nosso coração, nossas ações espirituais começam a se tornar automáticas, sem vida, como se fôssemos meros robôs cumprindo uma obrigação. Esse endurecimento nos afasta do arrependimento genuíno. Com o tempo, passamos a racionalizar nossos pecados, a minimizar sua gravidade. Todo mundo faz isso. Não é tão ruim assim, Deus entende. Essas são desculpas comuns que usamos para silenciar nossa consciência. A história do faraó no livro de Êxodo é um exemplo claro desse processo. Mesmo após presenciar as pragas, ele continuava endurecendo o coração. Cada vez que ele resistia à vontade de Deus, seu coração ficava um pouco mais endurecido, até o ponto em que não havia mais volta. Quanto mais endurecido nosso coração se torna, mais difícil é para nós percebermos a graça e o amor de Deus. Não que Deus não tenha poder para nos alcançar, mas somos nós que, com o tempo, nos fechamos a essa possibilidade, erguendo muros em torno do nosso coração. Esse endurecimento não afeta apenas nossa relação com Deus, mas também nossa capacidade de amar. Jesus deixou claro que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo. Mateus 22:6-40. Mas um coração endurecido pelo pecado vai perdendo a capacidade de amar genuinamente. Podemos até realizar boas ações, mas por dentro estamos distantes, frios, sem compaixão verdadeira. É importante lembrar que, mesmo assim, nenhum coração está perdido.
o poder de Deus é capaz de quebrar até o coração mais endurecido. Ezequiel 36:26 nos dá essa promessa: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Esse processo de transformação começa com o arrependimento, uma abertura sincera para que o Espírito Santo opere em nós e nos renove. Parte desse processo de quebrantamento passa pela exposição contínua à Palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, lemos que a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mesmo o coração mais endurecido pode ser transformado quando nos deixamos tocar pela palavra. Não importa o quão distante você possa ter se sentido, ou quão endurecido seu coração tenha ficado, a graça de Deus é maior do que tudo isso. Ele é poderoso para transformar corações de pedra em corações de carne, sensíveis à sua voz e abertos ao seu amor. Como cristãos, somos chamados a ser sal e luz neste mundo. Nossas vidas devem refletir essa transformação, para que, através do nosso testemunho, outros possam ver o poder do Evangelho e a obra de Cristo em nós. Quando nos envolvemos continuamente no pecado, nosso testemunho perante os outros começa a ser questionado, e a credibilidade da nossa fé se enfraquece. Em Mateus 5,16, Jesus nos lembra: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas como podemos ser luz se nossas ações refletem trevas? Ao invés de atrair as pessoas para Cristo, nosso comportamento pecaminoso pode afastá-las. Isso gera uma desconexão entre o que professamos e o que realmente vivemos, minando nossa capacidade de impactar vidas positivamente. A discrepância entre nossas palavras e ações pode ser facilmente notada. Falamos sobre o amor de Deus, mas nossas atitudes revelam egoísmo e falta de empatia. Pregamos sobre honestidade, mas caímos na tentação de mentir ou agir com desonestidade. Esse tipo de comportamento não só nos afasta das pessoas, mas também pode se tornar uma pedra de tropeço para outros crentes, especialmente os novos na fé. O apóstolo Paulo adverte sobre isso em Romanos 14:13. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Quando pecamos abertamente, damos um exemplo ruim e até incentivamos, inconscientemente, outros a seguirem o mesmo caminho. Nossa falta de testemunho também prejudica nossa capacidade de ministrar de forma eficaz. Como podemos aconselhar outros a viverem em santidade se estamos presos ao pecado? Como falar sobre a liberdade que há em Cristo, se nós mesmos não estamos experimentando essa libertação? Pior ainda, nossa hipocrisia se torna uma arma nas mãos dos críticos do cristianismo. O mundo sempre está atento às falhas dos cristãos, e quando caímos publicamente, fornecemos a prova que eles buscam para desacreditar nossa fé. Porém, mesmo quando falhamos, Deus nos oferece a oportunidade de restaurar nosso testemunho. A história de Pedro é um exemplo perfeito disso. Mesmo após ter negado Jesus 3 vezes, ele foi perdoado e restaurado, tornando-se um dos maiores líderes da igreja primitiva. Para recuperarmos nosso testemunho, é necessário um arrependimento genuíno, acompanhado de uma mudança real e visível em nossas atitudes. Isso pode significar pedir perdão às pessoas que ferimos, fazer restituições e demonstrar um compromisso renovado com a obediência a Deus. Além disso, é essencial que sejamos transparentes sobre nossas lutas. Um testemunho verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre transformação contínua pela graça de Deus. Ao sermos honestos sobre nossas falhas e mostrarmos como Deus tem nos ajudado a superá-las, podemos inspirar outros a seguirem suas próprias jornadas de fé. Lembre-se, nosso testemunho não é sobre nossa própria bondade, mas sobre o poder transformador de Deus. Mesmo após cairmos, podemos compartilhar a história da graça, do perdão e do poder restaurador que Ele nos concede. Por fim, além das consequências espirituais, o pecado pode trazer repercussões práticas em nossa vida. Dependendo do tipo de pecado que alimentamos, podemos enfrentar dificuldades muito reais no nosso dia a dia, seja na saúde, nos relacionamentos ou até mesmo nas finanças. Isso mostra que as escolhas que fazemos, além de impactarem nossa vida espiritual, também afetam diretamente a nossa realidade aqui na Terra. Os impactos práticos do pecado são profundos e muitas vezes devastadores.
Por exemplo, quem luta contra vícios como drogas ou álcool pode enfrentar sérios problemas de saúde. O abuso de substâncias pode causar danos irreversíveis ao fígado, problemas cardíacos, doenças mentais e uma série de outras complicações médicas. Além disso, pode levar a problemas legais, como ser pego dirigindo sob influência ou em posse de substâncias proibidas. Esses problemas legais podem resultar em multas pesadas, processos judiciais e até mesmo prisão. Da mesma forma, alguém envolvido em fraudes ou desonestidade nos negócios pode enfrentar consequências severas. Além da possibilidade de enfrentar processos judiciais, pode haver perda de emprego, multas pesadas e danos duradouros à reputação, o que pode afetar futuras oportunidades de emprego e relacionamentos profissionais. O adultério, por exemplo, pode resultar na destruição de um casamento, em um divórcio doloroso e caro, e no trauma emocional de ver a família desfeita. Os filhos muitas vezes são os mais afetados, carregando cicatrizes emocionais que podem durar uma vida inteira. Vícios como pornografia ou jogos de azar também podem levar a problemas financeiros graves e danificar relacionamentos íntimos, além de provocar um isolamento social. A pessoa pode passar horas consumindo conteúdo impróprio ou jogando, negligenciando responsabilidades familiares e profissionais. Gálatas 6, 7-8 nos lembra claramente: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essas consequências práticas não são punições arbitrárias, mas sim resultados naturais das nossas escolhas. Assim como existem leis naturais, como a gravidade que regem o mundo físico, também há leis morais e espirituais que governam nossas vidas. Quando violamos essas leis, enfrentamos as consequências. Além disso, essas consequências frequentemente afetam não apenas o indivíduo que comete o pecado, mas também aqueles ao seu redor. Familiares, amigos e colegas de trabalho podem sofrer os efeitos colaterais das escolhas pecaminosas. Isso adiciona uma camada extra de responsabilidade às nossas ações. No entanto, é essencial lembrar que, apesar dessas consequências, há sempre a oportunidade de arrependimento e restauração através da graça de Deus. As consequências do pecado são reais e frequentemente dolorosas, mas elas não definem o fim da nossa história. Deus é um Deus de redenção e restauração. Mesmo nas situações mais difíceis, Ele é capaz de trazer cura e renovação. Para lidar com essas consequências, muitas vezes é necessário tomar medidas práticas além do arrependimento espiritual. Isso pode incluir buscar ajuda profissional, como aconselhamento ou reabilitação, fazer restituições financeiras, reconstruir relacionamentos danificados ou enfrentar as consequências legais das nossas ações. Embora o caminho possa ser desafiador, podemos encontrar esperança nas palavras de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo no meio das consequências de nossos pecados, Deus pode e trabalhará para o nosso bem e para a sua glória, se nos voltarmos para Ele com arrependimento e fé. Ao refletirmos sobre as consequências de persistir no pecado, vemos que seu impacto é profundo e multifacetado, afetando nossa sensibilidade espiritual, saúde, relacionamentos e vida cotidiana. O pecado tem o poder de corroer gradualmente cada aspecto da nossa existência. No entanto, a mensagem central deste estudo não é desespero, mas esperança. Não importa quão longe tenhamos ido ou quão endurecido nosso coração tenha se tornado, o amor e a graça de Deus são maiores. Romanos 5:20 nos lembra: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Esta é a boa notícia do Evangelho. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa cobrir, nem coração tão endurecido que o amor de Deus não possa alcançar. O caminho para a liberdade do pecado começa com a admissão de nossa incapacidade de vencer o pecado por conta própria e um retorno a Deus em arrependimento sincero. Como Davi orou em Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A jornada de libertação não é fácil nem rápida. Exige perseverança, vigilância constante e uma dependência diária da graça de Deus. Pode envolver lutas, recaídas e momentos de desânimo, mas podemos ter a certeza de que, se persistirmos em buscar a Deus, Ele será fiel para nos conduzir à vitória. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição instantânea, mas o progresso contínuo. Cada passo em direção a Deus,
Cada vitória sobre a tentação e cada momento de arrependimento sincero é uma vitória a ser celebrada. Que esta reflexão sobre as consequências do pecado nos motive a um compromisso renovado com uma vida de santidade. Como Paulo disse em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que a graça de Deus, que é maior do que todo o nosso pecado, nos fortaleça nesta jornada, transformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo para a glória de Deus e para o bem daqueles ao nosso redor. Amém.